Em uma carta datada de 11 de janeiro de 1442, a rainha Maria de Castela escrevia à sua cunhada, Leonor de Aragão, então rainha e regente de Portugal, exilada em Castela após ter sido impedida pelas cortes de Évora de retomar a regência e a tutela dos filhos. Rainha muito querida e muito amada irmã, fui avisada de que estás adoentada, do que tivemos muito grande pesar. Cremos que as tribulações e adversidades são a causa, mas deveis pensar que isso é o fruto que o mundo dá a quem carrega tal cargo. Por isso, a pessoa que realmente deseja usar bem todos os tempos não deve deixar que a adversidade turve a prosperidade assegurada. Os grandes e magnânimos que têm fama e nome eterno com a adversidade a ganharam. E os grandes santos dizem que somente têm sua perfeição quando entendem que a grande adversidade é felicidade. A nós agradará muito ter a disposição de vos ajudar, e a ajuda que de boa vontade possamos fazer vos oferecemos. Teremos muito prazer e consolação em ser avisadas de vossa convalescença. À primeira vista, documentos como esse podem parecer apenas uma correspondência afetuosa entre duas parentes. No entanto, eles também revelam a presença das rainhas nos espaços de poder e o papel ativo que elas desempenharam na política dos reinos ibéricos medievais. Este é o podcast História da Península e Trajetórias de Pesquisa. Eu sou Patrícia Serieiro e neste episódio converso com a historiadora Mariana Trevisan sobre as rainhas ibéricas medievais. Mariana é professora na Uninter e na PUC Paraná. Olá, Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É muito bom ter você aqui. Muito obrigada, Patrícia. É um prazer para mim. Quero agradecer muito o convite de vocês. O podcast está muito bacana. Estou gostando bastante. Mariana, quando pensamos na Idade Média, é comum imaginar uma monarquia centrada na figura do rei. E essa é uma visão bastante difundida nos filmes, nas séries, na cultura de massa em geral. E também nos livros didáticos, se pensarmos aqui no ambiente escolar. A rainha geralmente ocupa um lugar secundário, restrito ao ambiente doméstico. Nesse sentido, eu gostaria de começar perguntando de que maneira a historiografia recente tem superado essa interpretação e quais as contribuições que ela trouxe ou vem trazendo para a história das mulheres e para os debates sobre relações de gênero no período medieval. Obrigada por essa pergunta, Patrícia. Eu acho que é uma questão fundamental. E acho que é uma questão fundamental por quê? Porque ela obriga a gente a pensar não apenas sobre a Idade Média, mas também sobre a historiografia e sobre como nós aprendemos a olhar para o passado. Então, durante muito tempo, a gente vê que predominou uma visão bastante centrada na figura do rei, de acordo ali com uma história política tradicional ligada ao século XIX, em que as formas de escrita da história, elas privilegiavam os grandes governantes, as guerras, né, a diplomacia, associações dinásticas, que eram pensadas principalmente a partir das ações masculinas, né, de ações masculinas. E dentro dessa lógica, a monarquia era quase um espaço, né, era vista ali um espaço quase exclusivamente de homens. E a gente tinha lá o quê? Aquela metáfora organicista, que o rei era apresentado como a cabeça do reino, um sujeito central da política, e essa imagem é muito forte. E nesse sentido, como é que ficavam as rainhas? As rainhas, elas surgiam muitas vezes nas narrativas medievais como personagens secundárias, que poderiam ali ser belas, virtuosas, ou então perigosas, intrigantes, mas raramente essas rainhas eram compreendidas como agentes políticos de fato. E essa visão, ela acabou sendo reproduzida também pela cultura popular, pela indústria cultural, principalmente, quando a gente pensa, como você estava falando na pergunta, né, quando a gente pensa em filmes ou séries sobre Idade Média, mesmo Idade Moderna, né, é comum a gente encontrar as rainhas retratadas sobretudo como, elas são as esposas, elas são as mães, elas são, em geral, essas figuras confinadas ao espaço privado. E muitas vezes elas aparecem ali com meras peças de alianças matrimoniais,
vítimas de casamentos com reis, né, homens autoritários, ou então elas são antagonistas, e aí raramente elas são compreendidas dentro, né, com uma participação essencial dentro das estruturas do governo. E a gente vê também que poucas produções cinematográficas, elas trouxeram esse protagonismo feminino medieval a partir de um viés propriamente ali político, estratégico. E nesse sentido, Patrícia, eu lembro de um exemplo que me marcou muito ainda na adolescência, que foi a interpretação da atriz Sigourney Weaver no filme 1492, A Conquista do Paraíso, essa chegada de Colombo nas Américas e tal. E nesse filme, a Sigourney Weaver fez a Isabel de Castela, a Rainha Isabel a Católica, né? E nesse filme, com essa personagem, a gente vê uma representação bem, assim, né, relativamente distinta daquela que costuma dominar o imaginário sobre as rainhas medievais. E isso talvez tenha uma relação direta com a própria trajetória histórica da Isabel, né, que diferente ali de representações, ou de uma monarca que teria sido associada à realeza pelo casamento, né, ou que tivesse apenas uma influência mais indireta. A Isabel de Castela, ela foi uma rainha que herdou a coroa castelhana por direito próprio. Então, ela teve a união matrimonial com Fernando de Aragão, o que significou uma associação dinástica ali importante, mas isso não implicou o quê? Não implicou a perda das prerrogativas régias dela. Castela e Aragão, eles permaneceram juridicamente distintos, e a Isabel conservou um exercício direto da autoridade política, algo que a memória histórica, cinematográfica, acabou reconhecendo em certa medida, né? Porque ela teve esse caso, né, muito distinto. Por exemplo, sobre essa mesma personagem, a gente também tem o caso da série Isabel, uma série espanhola que foi ali de 2012 até 2014, que traz uma leitura protagonista dessa personagem, mas eu acho ela traz uma visão um pouco mais romanceada também da Isabel. Ela aparece, sim, como uma mulher astuta, uma governante que lutou ali por aquele poder e manter aquele poder na coroa castelhana, mas em muitos momentos ela parece muito vulnerável, muito instável, muito preocupada com as infidelidades conjugais de Fernando, ou muito fervorosa religiosamente. Então, também acaba tendo um pouco dessas tintas ali colocadas nessa personagem dessa série. Porém, esse tipo de representação de protagonismo delas ainda é mais raro. A gente está tendo mais, mas ainda é relativamente raro. De um modo geral, o que a gente observa? Que o cinema, a televisão, eles ainda tendem a representar essas rainhas medievais numa perspectiva bastante, como a gente pode dizer, dualista. Então, essa presença feminina nas monarquias, ela se divide em dois grandes arquétipos. De um lado, a gente tem rainhas mais passivas, obedientes, piedosas, submissas, que são ali quase decorativas na estrutura política. E de um outro lado, a gente tem as mulheres que, quando têm um papel maior no poder, normalmente elas aparecem como ardilosas, manipuladoras, que atuariam ali por debaixo dos panos, em bastidores, articulando interesses próprios de uma maneira oculta. Então, a gente costuma ter essas oposições e, na verdade, essa oposição, né, ela é bastante problemática. Por quê? Porque ela simplifica experiências históricas que são muito mais complexas do que esses dois arquétipos, né? E para além disso, a gente falou do cinema contemporâneo, das séries atuais, mas essas imagens, essa visão dualista, ela não surge propriamente no cinema, né, na indústria cultural atual, mas ela tem raízes profundas, essas imagens têm raízes profundas em cânones literários, em construções narrativas que foram construídas, foram elaboradas aí ao longo do tempo, incluindo o próprio medievo. Porque muitos cronistas medievais, eles já construíam representações moralizadas dessas mulheres da realeza, classificando elas segundo modelos de virtude ou de vício. Então, ou elas são Maria ou Eva, né? Aquela divisão clássica ali que a gente tem, ou elas estão no modelo de santidade, ou elas estão no modelo de corrupção, ou elas são boas ou elas são más influências políticas. Isso a gente vai ver também, né, uma questão importantíssima ali no período que foi a querelle de femme, né, a questão das mulheres
a obra do Jean de Meung, o Roman de la Rose, que traz uma detração muito grande das figuras femininas, uma obra muito misógina, que inclusive a Christine de Pizan vai argumentar, vai entrar, né, nessa discussão com muita força para refutar esses argumentos. Enfim, então, nesse caso dos arquétipos, por exemplo, numa representação medieval, a gente pode tomar como base as crônicas do Fernão Lopes, em Portugal, no século XV, quando ele trata, por exemplo, das irmãs nobres Maria Teles e Leonor Teles, Leonor que se tornou rainha de Portugal, esposa de Dom Fernando. E aí ele vai, né, retratar essas mulheres nessa cronística do século XV, que é posterior, porque ele está falando no contexto do século XIV ali, né, no final, mas enfim, do século XIV. E ele escreve no século XV já no contexto de consolidação da dinastia de Avis, e com isso ele vai formar ali nessa representação narrativa dois perfis femininos bem distintos, então que vão estar associados a valores morais e políticos. A Dona Maria, ela vai ser colocada como uma mulher nobre, virtuosa, digna, um adjetivo ali específico do período Corda, né? Então ela vai, por exemplo, fazer com que o rei Dom Fernando casasse com Dona Leonor e não só tivesse ela como uma concubina. Ela vai ter essa atitude. E a Leonor, que se torna rainha, ela já vai ter a representação bem distinta. Ela vai ser colocada, então, uma mulher ardilosa, a rainha que manipula por debaixo dos panos. Ela vai ser tida ali como muito bela, uma beleza perigosa. O cronista chama ela de lavrador de Vênus em sua corte. E então dá toda uma caracterização para ela, incluindo também uma culpa indireta num assassinato do qual a Dona Maria seria vítima, a sua irmã, né, a própria irmã teria sido vítima de um assassinato por uma falsa acusação de adultério, e em seguida um feminicídio cometido pelo marido dela, o infante Dom João de Castro. Então, Leonor teria atiçado ali a ambição desse infante, quando ela diria: olha, que pena que você é casado com a minha irmã, porque se você não tivesse se casado com ela, você talvez pudesse se casar com a minha filha e herdar a coroa. E aí essa falsa acusação de adultério teria motivado esse assassinato da Dona Maria Teles pela ambição do infante, mas então dá a entender que indiretamente a Leonor teria influenciado nesse crime. E aí, a partir desses exemplos, né, a gente não está diante simplesmente de relatos neutros, de acontecimentos, mas a gente está diante de uma narrativa que procurava legitimar um projeto político-dinástico específico. Porque Dom João I, que instaura a dinastia de Avis, ele vai suceder ali Leonor Teles, que foi regente do reino, e então a gente vai ter uma interpretação, uma narração do passado, que tem um viés, uma intenção política, mas vai construir isso a partir também de determinados valores de gênero. Isso é importante a gente perceber. E aí, quando a gente tem os filmes e as séries hoje reproduzindo as rainhas a partir dessa visão dualista, muitas vezes a gente está ecoando imaginários que são muito mais antigos, que são herdados dessas narrativas que remontam ao próprio período medieval. E é aqui, Patrícia, que justamente a historiografia recente ela oferece uma contribuição que é muito importante, porque, né, ao longo das últimas décadas do século XX em diante, a gente vê um crescimento muito grande dos estudos sobre mulheres, das perspectivas feministas e da história de gênero. E isso provoca uma transformação profunda na medievística. Então, no campo internacional, a gente vê surgir aquilo que foi chamado ali dos estudos de queenship, os estudos sobre especificamente o ofício e atuação das rainhas, em distinção ao kingship, que era o poder dos reis, né? E aqui são os poderes específicos das rainhas. E no contexto ibérico, que nos é caro, né? Muitas pesquisadoras como a Núria Cilheiras Fernandes, a Ana Maria Rodrigues, a professora Manuela Santos Silva, elas vão passar a utilizar a categoria reginalidade, ou reginalidade, reginalitar no catalão, por exemplo, justamente para enfatizar que a gente não está falando apenas de uma condição biográfica, de ser uma esposa de rei, mas de um conjunto de funções, de dignidades, de expectativas e de formas específicas do exercício do poder por essas mulheres.
Então elas também têm essa tradução do termo queenship, porque esse termo regionalidade, ele é encontrado na documentação medieval. Então por isso também que elas adotam esse termo, porque isso é encontrado na documentação ibérica. É para os poderes regionais, enfim. Então, isso está presente lá. E aí, o deslocamento conceitual que a gente tem aqui, ele é muito importante, porque se deixa de ter a seguinte pergunta: houve uma rainha excepcional que governou? Ou rainhas excepcionais que governaram? E a gente passa a ter como as rainhas participavam normalmente, cotidianamente, das estruturas de poder. E aqui a gente tem uma mudança central, porque durante muito tempo, quando uma rainha aparecia exercendo autoridade, a gente tinha esse caráter de exceção. E hoje as pesquisadoras, incluindo aqui também mais o contexto anglo-saxão ali, a Teresa Ammerfeit, a Helena Woodrake, têm insistido que o excepcional não era uma rainha estar envolvida na política. O excepcional era encontrar uma rainha que não estivesse envolvida de algum modo nas dinâmicas de poder, né? A pergunta se inverte. E isso a gente vai ver com muita força na documentação medieval. A monarquia medieval, na prática, ela era muito distinta dessa ideia do rei quanto cabeça do reino. Ela era uma instituição corporativa. Ela tinha uma estrutura dinástica, que era familiar, que era relacional. E a Henry Fight vai denominar isso de rulership. Então, esses vínculos de parentesco, eles tinham uma importância muito grande na política, e muito diferente das sociedades liberais contemporâneas, não existia essa separação rígida entre público e privado. A família régia, ela era uma instituição política. Então, o reino, a casa real, eles estavam profundamente articulados. O Bourdieu também fala disso, né? Um texto muito importante sobre a casa do rei. E os papéis que a gente, então, no senso comum, tem como considerados privados e familiares nas sociedades atuais, como a maternidade, o casamento, a viuvez, a mediação entre parentes, eles tinham implicações diretamente políticas. E aí, quando a gente fala de rainhas como Isabel de Aragão, foi conhecida como a Rainha Santa de Portugal, a Beatriz de Castela, que também foi rainha de Portugal, Leonor Teles, Filipa de Lencastre ou Leonor de Aragão, a gente percebe que as atuações delas não se limitavam a um ambiente doméstico. Elas estavam ali atuantes na diplomacia, na negociação de conflitos, elas mediavam facções políticas, elas protegiam linhagens, clientelas e também atuavam promovendo fundações religiosas, interferindo, aconselhando em decisões régias e também governando efetivamente em algumas conjunturas. E o que isso faz? Isso rompe uma dicotomia artificial que a gente tinha, que foi construída lá pela historiografia tradicional, que associava o rei ao espaço público e a rainha ao espaço privado. Enquanto que na prática da vida ali medieval, da política medieval, esses espaços eles se sobrepunham, o público e o privado, né? Não tinha essa distinção. Então, num estudo que eu fiz sobre a maternidade régia em Portugal, eu procurei perceber ali justamente que ser mãe de herdeiros não era simplesmente uma função biológica ou afetiva. Então, a maternidade das rainhas, a gente sabe, né, que tinham implicações dinásticas e políticas profundas. Mas não só o gerar o herdeiro, mas também ser responsável pela formação deles, pela preservação da continuidade dinástica, pela mediação das relações familiares dentro dessa família real, porque os conflitos poderiam prejudicar não só a casa do rei, mas todo o reino, gerar conflitos com armados, né, prejuízos à população. Então, a harmonia da família real, ela era entendida como parte da própria estabilidade do governo e do reino. Então, isso vai mudar muito a forma como a gente pensa gênero e política. Não só o gênero, mas a política também. Por quê? Durante muito tempo, a história das mulheres, ela busca recuperar personagens femininas invisibilizadas, que continua sendo muito importante. Mas quando a gente para olhar, né, com os estudos do queenship, por exemplo, a gente vê que se dá um passo além, porque não apenas se incluíram mulheres numa narrativa previamente existente, mas se repensou o próprio funcionamento do poder medieval. Então, a política medieval, se percebe que ela não se fazia apenas por batalhas, por decretos régios, mas ela também se constituía por alianças matrimoniais, pela diplomacia familiar, mediação, patronagem religiosa.
circulação de cartas, atividade epistolar vai ser muito importante, proteção de grupos sociais e negociação de conflitos. E nessas esferas, as rainhas atuavam profundamente, profundamente. E dentro do contexto ibérico, né, dos estudos, a gente começa a encontrar projetos bem interessantes, como o projeto Monarcas, que é específico, né, das rainhas ibéricas, e eles, né, as estudiosos do projeto têm mostrado justamente como as mulheres das monarquias ibéricas participavam de redes políticas complexas, envolvendo parentesco, envolvendo a comunicação diplomática, a religiosidade, o exercício da autoridade e a patronagem, e isso vai dialogar muito com o que se observa nas documentações portuguesa, castelhana, aragonesa. Então, a gente ali teve não só não se deu só uma visibilidade a essas rainhas, mas se viu que a monarquia medieval ela era muito mais complexa. E isso é um dos aspectos que deixa, né, a história medieval mais fascinante hoje, que é perceber que aquilo que muitas vezes se colocava como uma ausência feminina era, numa grande medida, na verdade, uma invisibilização historiográfica. De fato, era isso. Então, se a gente olha para as fontes, as rainhas sempre estiveram lá. Sempre estiveram governando, negociando, mediando e deixando marcas na política dos seus reinos. Mariana, você mencionou que a Isabel de Castela foi uma rainha que herdou a coroa castelhana por direito próprio. Para que os nossos ouvintes possam entender melhor, em que condições uma mulher nobre podia se tornar rainha na Idade Média? Existe alguma especificidade quando olhamos para os reinos ibéricos? Muito, muito importante essa pergunta, muito interessante essa pergunta, porque a gente vê, Patrícia, que não existia um único caminho para se tornar rainha na Idade Média. Claro, a gente está falando de nobreza, né? Estamos no contexto da nobreza. Mas as possibilidades dependiam muito de dinâmicas dinásticas, de dinâmicas jurídicas, se pensar dinâmicas políticas, o que era interessante para o reino, o que era aquele rei pensar, qual aliança que se vai fazer, ou um herdeiro da coroa ainda com um casamento sendo negociado antes ainda de se tornar rei de fato. Tudo isso era muito variável também, né? E claro que a ascensão feminina à realeza, a forma mais comum era o casamento, mas a maior parte mesmo a gente sabendo que a maior parte das rainhas foi aquilo que a gente chamou de rainha consorte, as mulheres que chegaram à dignidade régia ao se tornarem esposas de um rei. Então, nas monarquias medievais e nesses estratos nobiliárquicos régios, o matrimônio, a gente sabe, né, que era uma questão muito política, profundamente política, e as princesas, as nobres de alta linhagem, elas eram peças centrais nessa estratégia diplomática patrimonial das famílias, claro. Tá? Então, porque o casamento não era simplesmente só uma aliança, mas muitas vezes ele também podia encerrar conflitos entre casas reais, entre membros de uma mesma linhagem, tá? Conflitos pelo trono, fortalecer pactos militares, aproximar casas que queriam estabelecer relações. E, por exemplo, né, num dos estudos que eu tenho sobre a maternidade realeza portuguesa, nascer filha de reis ou de grandes linhagens implicava quase ali, inevitavelmente, duas expectativas sociais fundamentais. Uma era casar e gerar herdeiros, para assegurar a continuidade dinástica e a estabilidade política, né? Então, isso significava o quê? Que muitas mulheres da realeza, elas eram preparadas da alta nobreza, né? Preparadas desde cedo para exercer funções cortesãs, diplomáticas e familiares ligadas ao futuro papel de rainha, mas também muitas tiveram uma alta formação, inclusive intelectual, e também das dinâmicas de poder para saber governar esses reinos. E aqui tem um outro ponto importante que é ascender pelo casamento não significava necessariamente pertencer previamente a uma família régia. E aqui a gente tem as mulheres oriundas da nobreza, muitas vezes da alta nobreza, que mesmo que não fossem princesas, não fossem infantas, né, filhas de reis, elas podiam alcançar a condição régia através das relações políticas e afetivas que elas estabelecem ali na corte. E nesse caso também eu chamo a atenção de novo para
a Rainha Leonor Teres de Portugal, porque é um dos exemplos mais interessantes que a gente tem na história portuguesa. A professora Miriam Kozer aqui no Brasil também trabalhou muito sobre ela. E a Leonor, ela não nasceu filha de reis. Ela não estava inicialmente destinada ao trono. Olha, você é filha de rei, então você vai necessariamente aqui a gente vai estabelecer uma aliança político-diplomática importante. Você vai para fora do reino, enfim. Não. Ela pertencia a uma linhagem poderosa, que era a linhagem dos Teles de Menezes, que era uma família nobiliar que tinha uma grande projeção na corte portuguesa do século XIV. A professora Fátima Regina Fernandes, ela também estudou bastante nessa figura, né, dos nobres portugueses e dessa circulação, na verdade, porque a circulação da nobreza entre os reinos ibéricos ela era muito grande. A gente fala ali de uma extraterritorialidade. Então, tem raízes em Castela, mas se instaurou e teve uma privança mais com os reis de Portugal. Essa circulação entre eles era muito grande. Mas o fato é que os Teles de Menezes tinham uma projeção muito grande em Portugal, no século XIV. Então, justamente, a gente tem o quê? Que a trajetória da Leonor, ela mostra para nós como que a corte medieval, ela era também um espaço de circulação política e de possibilidade de ascensão social e dinástica. Então, a Leonor, ela era casada já com o João Lourenço Cunha, e ela já tinha, inclusive, um filho. Enquanto ela já tinha essa condição, ela chamou a atenção do rei Dom Fernando, e essa ligação que vai se estabelecer entre eles vai gerar uma grande repercussão política, uma grande repercussão cortesã, porque o rei ele deixou de lado acordos de casamento com infantas castelhanas, né, com outras filhas de rei, para desposar essa nobre. Então, isso teve um impacto político também, mas alguns pesquisadores defendem que foi uma estratégia política dele para não ficar tão ligado, submetido à coroa de Castela. Também tem essa leitura, né? E ela se transforma em rainha de Portugal. Então, isso alterava não apenas a posição individual dela nesse contexto, mas também o fortalecimento e a aproximação de toda a parentela dela ao poder régio. Então, a família dela também ascende mais ainda. E ela passa a participar, para além de tudo, ela passa a ser uma agente política fundamental. Ela assina os diplomas régios junto com o rei. Isso é um dado que se tem na documentação da chancelaria, que ela passa a assinar junto com o rei, dando um protagonismo muito grande para essa rainha. E, ao mesmo tempo, ela também promove o engrandecimento da linhagem dela na corte portuguesa. Então, a gente observa que, em determinados contextos, as mulheres se tornaram soberanas por um direito hereditário, por serem filhas de reis, elas também herdam uma legitimidade dinástica, e nesse caso elas vão ser rainhas por uma autoridade própria, como foi o caso da Isabel de Castela, né, da Isabel a Católica. Então, já é uma outra questão aqui. E quando você perguntou da especificidade ali dos reinos ibéricos, é muito interessante. É muito interessante porque, no caso ali, ao contrário da ideia de um senso comum que se tem, de que a Idade Média teria excluído as mulheres da sucessão do governo, se pega muito o exemplo da corte francesa, da lei sálica. Na Península Ibérica, a realidade era mais plural, era bastante mais plural, tá? Então, os diferentes reinos ibéricos, eles tinham tradições sucessórias próprias, e, em alguns casos, eles reconheciam direitos femininos de transmissão ou de exercício da soberania. E o exemplo que a gente já tratou aqui da Isabel de Castela é o mais conhecido, a gente pode dizer. A Isabel de Castela, ela foi soberana por direito próprio. Ela herdou, reivindicou legitimamente essa coroa castelhana e governou não apenas do lado do marido, mas manteve, né, prerrogativas específicas da autoridade régia. Então, inclusive sendo governante única do reino antes do casamento. E essa possibilidade de mulheres herdarem ou reivindicarem a legitimidade dinástica, ela ajuda a explicar por que a gente encontra na história ibérica medieval tantas figuras politicamente relevantes, né? A gente tem legislações ali como as 7 partidas do Afonso X, que prevê esses casos de poderes femininos. Em Portugal a gente não tem essa legislação, a professora Ana Maria Rodrigues estudou sobre isso e não é tão explícito, por isso que os problemas de regência vão se dar mais em Portugal do que em Castela, as regências femininas. Mas, enfim, voltando no caso da Leonor Teres, é uma figura feminina de relevância ali, o acesso feminino à realeza
frequentemente ele exigia uma legitimação constante e podia ser alvo de resistência, sobretudo quando as soberanas exerciam autoridade de uma maneira mais direta, como foi o caso da Leonor junto ao marido, ou interferiam intensamente nas disputas cortesãs. Então, a gente tem na Península Ibérica ali um quadro bem rico. Mariana, além da função de gerar herdeiros, que como você falou, era uma função importante, né, porque havia implicações dinásticas e políticas, o que era socialmente esperado dessas rainhas? O que era socialmente esperado delas, para além da geração de herdeiros? Essa é uma das questões, né? Se associa, a gente pega, por exemplo, jogos eletrônicos, né? As mulheres estão muitas vezes nessas alianças matrimoniais, elas têm que o papel delas é gerar o herdeiro e, e é isso, né? É isso, acabou, tá? Mas claro que era uma expectativa central, como a gente fala aqui para as sociedades dinásticas, como era o caso da sociedade medieval, mas estava muito longe de ser a única expectativa sobre elas, né? Então, a maternidade a gente já falou que tinha uma dimensão política profunda, né? A partir da maternidade também tinha que participar da formação dos herdeiros, teria que mediar as relações familiares, né? Cuidar da harmonia dessa família real, que também era a harmonia política do governo, mas se esperava então outras coisas. Um papel essencial era o aconselhamento e a mediação junto ao rei, tá? E aqui a gente tem que tomar um cuidado importante, que é não imaginar o aconselhamento como algo secundário e meramente informal. Porque na política medieval se aconselhava, aliás, o aconselhamento, né, o aconselhar, ele era algo que significava participar concretamente das negociações do poder. Então, a monarquia funcionava através de conselhos régios, de redes de fidelidades, de pactos políticos, e as rainhas podiam integrar esse universo de formas diversas. Podiam ser intercessoras, negociadoras, pontes ali entre o soberano, a aristocracia e outros grupos sociais. A gente vai ver um exemplo interessante que é o da Maria de Castela, rainha de Aragão, que faz uma negociação entre camponeses e senhores, tá? A gente ainda vai falar disso. Mas um exemplo interessante que aparece no reinado de Dom Duarte em Portugal e nas discussões em torno da política da expansão africana, especificamente a ida ou não para Tanger, no Marrocos, no ano de 1437, a gente tem ali a documentação que evidencia o quanto que o monarca ele faz uma consulta ampla aos irmãos, a nobres de confiança no reino, conselheiros, acerca de empreender ou não essa guerra no Marrocos. Então, ele pede esse aconselhamento e a gente vai ter, por exemplo, no chamado livro da Cartucha, o livro dos conselhos do rei Dom Duarte, uma série de cartas desses conselheiros falando, né, inclusive irmãos dele, vá ou não vá, né? Não vá por isso ou vá por aquilo. Então, a gente não tem um registro específico, por exemplo, de como que a dona Leonor, que era a Leonor de Aragão, que era a esposa dele, participou ali formalmente desse aconselhamento. Então, não tem uma fonte explícita sobre isso. Mas a gente tem na cronística um registro que sugere que a rainha participou do debate político e teria exercido uma certa influência sobre o marido quanto à campanha. Claro que aqui a gente tem uma construção também ficcional, mas que coloca um papel plausível para essa rainha. Então a gente tem que ter um cuidado na leitura da fonte, porque quem fala desse caso é o cronista Rui de Pina, que escreve bem posteriormente aos fatos ali, e que também teve profundamente vinculado às memórias políticas da dinastia de Avís até já numa segunda, terceira geração. E ele vai sugerir que a rainha Leonor, nesse caso, ela teria aconselhado Dom Duarte sobre a guerra, a fazer a guerra, mas que ela também teria sido influenciada ou manipulada pelo irmão do rei, o infante Dom Henrique, nesse apoio a essa empresa africana. E essa leitura a gente também precisa problematizar, porque a cronística ela caracteriza essa outra Leonor através de alguns lugares comuns de gênero, a cronística de Rui de Pina especificamente. Então, uma mulher emocionalmente influenciável, ou politicamente conduzida por figuras masculinas, tá? Isso também vai aparecer muito num contexto posterior
que é após a morte do Dom Duarte, que ela fica com a regência do reino. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que o Rui de Pina escreve num contexto posterior, em que o infante Dom Henrique havia estabelecido vínculos bem próximos com a descendência de Dona Leonor e Dom Duarte, especificamente o rei Dom Afonso V. E também esse infante teria adotado um dos filhos do casal régio, um infante Dom Fernando, se não me engano. Então, a gente tem que entender, nesse quadro todo ali da cronística, que a Leonor, ela não seria uma mera receptora passiva de influências, mas de fato ela teria tido um papel ativo nesse ambiente político em que a questão africana mobilizava interesses dinásticos e diplomáticos diversos. O cronista coloca lá, ela ela apoiou a guerra porque o infante Dom Henrique, que ele era a favor da guerra, adotou um dos filhos dela para ser herdeiro do patrimônio dele. Então, claro que ela ia ficar feliz com isso e ia apoiar, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado com essa leitura, não levar ao pé da letra, mas pensar no que tem de significativo por trás disso, que ela também teria tido um papel de aconselhamento importante junto ao rei. E num outro caso também, quando o Dom Duarte quer escrever, quando ele escreve o livro Leal Conselheiro, ele coloca no prefácio que foi para a conselho da sua rainha, pedido da sua rainha para registrar aqueles pensamentos, aqueles apontamentos políticos e filosóficos, etc., que ela julgava também importante serem registrados. Então, isso ajuda a gente a perceber que o papel conselheiro esperado das rainhas, ele podia assumir formas bem concretas. Então, esse é um papel, o papel conselheiro. Um outro papel outra questão, né, importante, o protagonismo, era a governança da chamada Casa da Rainha dos Patrimônios dessas rainhas. No contexto ibérico, especificamente, o que a gente fala mais, né, do português em geral, a Casa da Rainha, ela não era simplesmente um espaço doméstico privado, mas ela era também uma instituição política, econômica, porque se tinha ali rendas, jurisdições oficiais, clientelas próprias. Então, administrar esse patrimônio era governar recursos, terras, pessoas e relações de fidelidade. Então, esse doméstico aí no mundo medieval, ele estava muito longe de ser apolítico. Se esperava que essas rainhas também, além desse governo, exercício administrativo ali do patrimônio da Casa da Rainha, além disso, a gente pode falar também das expectativas que se tinha com elas com relação a encarnarem determinados modelos morais e simbólicos. Então, era nos espelhos de príncipes, ou até se colocam depois uns espelhos de rainhas, e um mais conhecido que vai chegar na corte portuguesa, vai ser traduzido com o nome de O Espelho de Cristina, que vai ser a obra de Cristina de Pizan, o livro das Três Virtudes. Então, até mesmo por uma patronagem, uma influência da infanta Dona Isabel, que se tornou a mulher de Dom Afonso V, a rainha Isabel, casou com seu primo. Nessas obras, em outras obras morais ali, se espera que as rainhas, então, encarnem virtudes como a prudência, a piedade, a caridade, a moderação, e tudo isso era associado a uma boa soberana. Mas isso não era uma exigência apenas de características pessoais ou religiosas. Isso tinha uma função política, tá? Porque a rainha, ela ajudava a construir a imagem pública da monarquia. A corte, ela servia de modelo de comportamento para a sociedade em geral, para os súditos. Então, algumas rainhas acabavam sendo celebradas como modelos ideais, como a Isabel de Aragão, né, conhecida como Rainha Santa, enquanto outras, como a Leonor Teles, vão ser alvo de representações mais negativas, ligadas às disputas políticas, a linguagens de gênero que estavam ali presentes nas fontes medievais. E um outro aspecto que a gente falou também, no caso principalmente das infantas, é quanto que essas mulheres eram preparadas desde cedo para assumir uma futura posição régia. Então, ainda na infância, a Diana Pelaz, a medievalista Diana Pelaz Flores, ela mostra como que, por exemplo, a rainha Isabel católica de Castela, submeteu as filhas dela a uma educação muito rigorosa, voltada para o chamado ofício de reinar. Então, não era uma formação limitada a um governo doméstico, mas as infantas aprendiam ali a retórica, aprendiam línguas, música e formas de representação da majestade que eram necessárias à diplomacia europeia.
E isso ajuda a perceber que muitas princesas, quando elas eram enviadas a outras cortes em casamento, elas não eram esses meros instrumentos passivos ali de alianças matrimoniais, mas elas tinham um grande papel político e diplomático, que era estarem ali preparadas para representar interesses políticos, né? Observar contextos estrangeiros, fortalecer redes ginásticas, né? Representar a sua família de origem naquele novo reino e negociar, né? Então, por isso vai ser muito importante essa formação prévia. Eu acho que a gente pode sintetizar essa questão nisso. Em um de seus estudos, você menciona um ponto interessante. As rainhas podiam receber diferentes designações de acordo com suas funções sociais e condições. Rainhas consortes, rainhas mães, rainhas viúvas, rainhas regentes, rainhas lugartenentes. O que significava especificamente a categoria rainhas lugartenentes? Essa é uma questão fascinante, assim, porque... Primeiro porque a gente vê que o lugar político dessas rainhas medievais não era algo fixo ou homogêneo, né? E porque esses protagonismos e essa participação no poder, ela podia ser muito diversa. Então, o rei, quando ele era entronizado, a categorização dele não mudava ao longo da vida, ele continuava sendo o rei, né? O rei. Enquanto que uma rainha, conforme ela ia assumindo determinadas condições ao longo da vida ali, essas denominações iam mudando. Então, ao longo da vida, ela passava a ocupar diferentes posições que iam mudando também essas formas como elas eram nomeadas. Então, ela era consorte, ou ela era uma rainha-mãe, viúva, ela era uma regente, ou ela era uma lugar-tenente. E um primeiro ponto que é importante a gente pensar aqui, né? A rainha lugar-tenente não é a mesma coisa que uma rainha regente. Então, a regência, normalmente, ela aparecia nas situações de minoridade de um herdeiro existente ali, que, né, a rainha normalmente viúva. Então, essas categorias, muitas vezes, elas se sobrepunham, a regente e viúva, né? Ou então, momentos de uma incapacidade, uma doença severa de um rei, né, depois a própria morte do rei mesmo, sem herdeiros ainda, enfim, mas essa condição é um pouco mais complexa. Enquanto que a lugartenência, ela era algo diferente. Então, o que a gente vai ter com a lugartenência? A gente vai ter uma delegação formal de uma autoridade régia feita por um monarca ainda vivo e reinante, tá? Então, aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de uma magistratura que foi delegada e institucionalizada. Essa rainha lugartenente, ela era o quê? Ela era uma rainha que governava em nome de um rei ausente. Um rei vivo, mas ausente do reino. E nesse momento a gente entra então num contexto bem interessante ibérico, né, bem interessante, que é o da coroa de Aragão. Porque Aragão passou por uma expansão pelo Mediterrâneo. A coroa aragonesa vai possuir territórios cismarinos, como a Sicília, Sardenha, Nápoles, Córcega. E aí a gente vai ter uma realidade política muito específica, porque os reis aragoneses eles vão se deslocar frequentemente, permanecer longos períodos fora dos territórios peninsulares, tá? Isso vai criar o quê? Vai criar uma necessidade prática, que é alguém precisava representar a coroa e exercer autoridade enquanto eles estavam fora. É uma necessidade muito prática. Então, foi nesse contexto, sobretudo ali entre os séculos XIII e XV, que se formou uma tradição muito singular em Aragão das rainhas lugartenentes. Tá? A gente vai ter, por exemplo, ali até o século XV, metade do século XV, o caso da rainha Maria de Castela, que era esposa de Dom Afonso V de Aragão Magnânimo. O Afonso ele viveu longos anos e permaneceu até o final da vida dele em Nápoles, confiando à rainha a lugartenência dos territórios aragoneses. Então, ele vai viver o resto da vida em Nápoles, não vai voltar para o reino de Aragão. E ele deixa a Dona Maria lá, muitas vezes com uma lugartenente única, e em alguns momentos ele colocou também o irmão dele junto com ela, o irmão dele, Juan de Navarra. E aí na documentação fica muito claro que a Dona Maria, mas a maior parte do tempo ela governou como lugartenente única. A Maria não era uma mera substituta simbólica. Ela governava o reino, e isso aparece na documentação como uma alternós,
ou seja, um outro eu do rei no reino. É como se fosse o rei, né? Então, ela se tornava ali a cabeça do reino, institucionalmente falando. E ela vai ter, a partir disso, o quê? O poder de convocar cortes, assembleias de cortes, exercer a justiça régia, nomear oficiais, manter o conselho e manter um conselho e uma corte próprios, que vai ser algo muito específico também da lugartenência dela, promulgar decretos, administrar as relações com os nobres, cidades, os diversos setores sociais e também as instituições religiosas. Então ela vai governar Aragão durante cerca de 26 anos, enquanto o rei permanecia ausente. E esse exercício de poder direto por décadas, ele vai provar o quê? Né? A existência de uma agência institucional feminina que foi plenamente reconhecida pelas elites aragonesas. Então, inclusive, estudiosas dessa rainha afirmam que, nas diversas fontes do período, o gênero dela não era utilizado para contestação da sua lugartenência, em nenhum momento, muito diferente do caso de Leonor Teles ali, principalmente na cronística posterior. Mas não, alguns momentos apenas em algumas decisões, grupos sociais nobres ali contestavam que não, essa decisão aqui precisa ser tomada pelo rei em pessoa. E isso podia acontecer tanto no caso dela, quanto se fosse na lugartenência do irmão do rei do Juan de Navarra, né? Não era por ela ser mulher, mas é porque diz que não, a gente só aceita se o rei decidir. Então, essa era uma questão ali importante. Mas o mais fascinante dessa rainha, da Maria de Castela, é que, além de tudo, ela foi lugartenente e ela nunca conseguiu gerar um herdeiro do trono, ela nunca foi mãe. E mesmo assim, o poder dela nunca foi questionado em Aragão por isso. O rei já vivia em Nápoles, o rei até teve um filho lá com uma mulher, e ela nunca teve um filho do rei de Aragão, mas o poder dela nunca foi contestado quanto rainha lugartenente. Eles permaneceram nessa união, nesse casamento, mesmo à distância ali, até o final da vida. Até morreram com menos de um ano de diferença. E os poderes, as prerrogativas da Dona Maria, eles aparecem também muito claramente nas fontes que se referem a uma atuação específica dela, que foi chamada causa remensa. O que era isso? Isso daí era uma causa camponesa, né? Muitas vezes grandes camponeses também, mas enfim, se chamava ali contra os ditos maus usos dos senhores, maus usos senhoriais. Por exemplo, o direito do senhor ficar com a herança do servo, né, desse camponês quando ele morria. Então, eles vão lutar contra isso, e aí a Dona Maria, enquanto lugartenente, vai ter um protagonismo, uma atuação muito forte nessa causa remensa. A remensa era o que eles queriam, os camponeses e a monarquia, na figura de Dona Maria, vai atuar em torno disso, é fazer com que eles pudessem ter um limite ali de um pagamento de um resgate, de uma cota para se livrar da categoria servil. E aí ela vai mediar em torno disso, ela vai receber petições, ela vai intervir em conflitos entre os senhores e os camponeses, ela vai administrar esse direito de resgate deles, inclusive por decreto, e mediar disputas entre as comunidades. Ela vai receber representantes camponeses, conversar com eles para, né, mediar essa causa ali. Então, a gente não está falando de uma pessoa que estava aconselhando à distância, mas alguém que estava ali exercendo a função governativa junto aos setores sociais. E também é interessante que a Maria de Castela não é um caso isolado de lugartenência em Aragão. A gente vai ter várias soberanas ali em torno, como eu falei, né, 7 soberanas até a época dela que exerceram a lugartenência e vão deixar marcas bem concretas na documentação política. Um exemplo anterior foi a Leonor da Sicília, que foi esposa do Dom Pedro IV de Aragão, e nas ausências do rei também foi lugartenente, atuou na administração de forma ativa, em questões fiscais, jurisdicionais, administrativas, junto ali também às elites urbanas, por exemplo. Ou a Violante de Bar, que tinha origem francesa e foi esposa de João I de Aragão, exerceu a lugartenência lá em fins do século XIV, num contexto bem conturbado do grande cisma do Ocidente, o papado de Avignon, enfim. Então eram relações internacionais complexas que ela também teve ali atuando na manutenção das redes diplomáticas. E
Um outro caso muito impressionante que foi a antecessora direta da Maria de Castela, que foi a Maria de Luna, esposa do Martim I. Então, ela exerce a lugartenência em várias ocasiões, foi muito ativa politicamente, ela também teve ali, ela foi uma das precursoras nessa atuação da causa dos camponeses remensas, que depois a Maria de Castela continuou essa atuação dela. Inclusive, ela se corresponde com autoridades religiosas, ela se correspondeu até mesmo com o papado, né, se eu estou lembrando bem aqui da documentação, falando que esses maus usos tinham que acabar até por uma questão de valores cristãos, de valores humanos. Então, ela tem toda uma atuação nesse sentido. E é importante a gente pensar aqui na lugartenência que não era algo que ocorria da mesma maneira em toda a Europa medieval, não, tem especificidades. E nesse caso de Aragão aqui é algo muito complexo e próprio desse contexto dos territórios cismarinos ali da coroa de Aragão. Se você está gostando do episódio, aproveita para curtir e seguir o podcast. Isso nos ajuda bastante a manter o projeto. Mariana, você poderia citar mais alguns exemplos de rainhas ibéricas que desempenharam um protagonismo político importante? Então vamos tentar falar de alguns outros exemplos aqui, né? Porque já falamos dos protagonismos mais diretos, também a rainha por direito próprio, Isabel, né, de Castela, católica, já falamos da regência, Leonor Teles, Leonor de Aragão e Portugal, e, enfim, da regência e da lugartenência, né? Mas a gente pode também falar aqui de alguns outros casos, né, de algumas outras formas de atuação. Um contexto que também é muito interessante nesse século XV, início do século XV ali, final do século XIV, início do século XV, é o caso das irmãs que foram rainhas, as irmãs inglesas que foram rainhas ibéricas, a Filipa de Lancaster e a Catalina de Lancaster. Então, a Catalina de Lancaster, que foi rainha de Castela e depois se tornou regente também, mas foi uma regência compartilhada com o cunhado, a Catalina de Lancaster, tanto ela, né, quanto a Filipa são filhas do Duque de Lancaster, o João de Gante, só que a Catalina era neta de Pedro I de Castela. Então foi uma aliança que se traçou ali anteriormente com com as filhas do rei Pedro I de Castela. Então ela tinha uma ascendência, né, uma descendência castelhana e então esse Duque de Lancaster ele vai ser, né, vai ter uma questão ali muito perspicaz de negociar essas redes de influência na Península Ibérica, casando duas filhas, né, uma filha com o rei de Portugal, que vai ser Dona Filipa com o rei Dom João I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, e a Catalina em Castela com Henrique III Trastâmara, tá? Então, a Catalina, após a morte do Henrique III, ela governa Castela durante a minoridade de Juan II, e ocupando a regência com o cunhado dela, que era Fernando de Antequera, que depois também toma o trono de Aragão. Então, é a Península Ibérica, esse misto aí, essas disputas maravilhosas que a gente vê o tempo todo. Mas o protagonismo da Catalina não vai se limitar ali, digamos, a uma política interna castelhana. Mas aqui entra também a relação dela com a sua irmã Filipa de Lancaster, rainha de Portugal. A rainha Filipa, ela é muito mais, por não ter tido uma atuação direta tão proeminente como as regentes, ou né, não ter assinado os diplomas régios ali, todos como Dona Leonor Teles, ela vai ser mais lembrada como a esposa de Dom João I, a mãe da chamada ínclita geração, que foram os primeiros infantes da Casa de Avis, tá? Mas a gente percebe que ela não foi simplesmente essa mãe só, né? Assim como a Catalina, ela fazia parte dessa alta linhagem dos Lancasters, ela trazia um prestígio genealógico para a Casa Real Portuguesa que se instaurava, mas também havia ali redes diplomáticas, havia ali uma experiência cortesã relevante dessa rainha, e uma atuação bem relevante dela, interessante, foi o papel que ela teve junto à irmã nas negociações de paz entre Portugal e Castela, né? Porque digamos, a regência de Leonor Teles e depois o exílio que vai acontecer dela em Castela,
a eleição de um rei em Portugal e as pretensões do rei castelhano, pai de Henrique III, ao trono português, por ter se casado com a filha de Leonor e Dom Fernando, isso tudo, né, vai gerar um conflito, além de uma guerra civil dentro de Portugal, um conflito entre Portugal e Castela. Então, durante ali essa crise, essa disputa dinástica que marcou a Sanção de Avis, se forma um conflito que depois esses casamentos de Filipa e Dom João de Portugal e Catalina e Dom Henrique III de Castela, esse casamento também vai gerar uma rede familiar transnacional que vai contribuir para a construção de um ambiente político favorável a negociações, em que elas vão atuar fortemente, que vão trocar correspondências, e isso tudo vai culminar ali na chamada Paz de 1411, que vai dar fim ali a décadas de hostilidade, um período grande de hostilidade entre os dois reinos, né? Isso também ajuda a gente a compreender a diplomacia medieval de uma maneira mais ampla, né? Como que as rainhas podiam atuar, né, através desse parentesco, dessa correspondência. Então, esse exemplo delas eu acho muito interessante, além da Leonor de Aragão, que eu já falei um pouco também, que foi rainha consorte, e depois se tornou regente em nome do jovem Afonso V de Portugal, e ela passa a ocupar uma posição muito delicada, porque ela teria sido incumbida pelo marido num testamento como regente única do reino, porém haviam 3 infantes, 3 varões, filhos, irmãos de Dom Duarte no reino, que isso também vai complicar muito a posição dela enquanto uma estrangeira também, por ter vindo do reino de Aragão. E o interessante é que no caso da contestação da regência dessa outra Leonor na cronística, a gente vai ver também frequentemente os argumentos combinados ali, argumentos políticos e discursos de gênero. A condição dela como uma mulher estrangeira vai ser mobilizada pelo Rui de Pina, principalmente para questionar a legitimidade governativa dela, até mesmo a gravidez dela, enquanto ela esperava ainda uma última filha de Dom Duarte. Quando o rei morre, até isso vai ser colocado no discurso cronístico para deslegitimar, mas ela tem que se ausentar muito da governação por causa dessas indisposições dela, por conta da gravidez, enquanto tem 3 varões aqui, ó, que são legítimos do reino, que poderiam estar governando. Mas é importante a gente ver que, apesar do protagonismo feminino ele poder existir e existir, de fato, ele também poderia, especificamente aqui no caso de Portugal, ser contestado, deslegitimado e também reconstruído por uma memória política posterior. Então, se a gente tem como extrair um elemento comum das soberanas que a gente falou até agora, talvez seja o protagonismo das rainhas ibéricas serem muito variadas, assumirem formas muito variadas. Mas em todos os casos a gente está diante de mulheres profundamente inseridas na política dos seus reinos, não como exceções curiosas, mas como participantes efetivas dessas dinâmicas de poder. Pensando agora nos documentos que permitem estudar essas rainhas ibéricas, elas deixaram registros próprios ou aparecem principalmente em documentos produzidos por homens? Não, essa pergunta ela é maravilhosa, porque daí a gente vai aqui pro coração do trabalho do historiador, que são as fontes, né? E, enfim, como você falou, durante muito tempo existiu a ideia de que as mulheres medievais, especialmente as rainhas, elas apareciam através do olhar masculino, documentos produzidos pelos reis, por clérigos, pelos cronistas homens. Essas fontes existem, elas são importantes, elas têm que ter uma leitura específica, mas elas não aparecem apenas nas fontes indiretas, digamos, elas frequentemente também produziram uma documentação própria e deixaram rastros documentais ali que a gente pode abordar. Então, mas falando um pouquinho desse grupo de fontes indiretas aqui, né? Para depois falar das fontes diretas. Nas fontes indiretas, a gente falou até aqui das crônicas, né? Também temos narrativas de um caráter mais hagiográfico, de exaltação, de uma santidade dessas rainhas. As crônicas têm que ter uma leitura cuidadosa, como a gente estava falando, tem que se perceber as intencionalidades, por que essas obras eram escritas, quais os contextos políticos, dinásticos, enfim.
porque se trata ali de uma construção de memória, de legitimação de governos, e as narrativas vão também produzir e construir certos modelos de comportamento, tá, para essas rainhas. Muitas vezes também elas são silenciadas, elas não aparecem tanto, né? Mas quando aparecem também a gente tem que passar esses filtros todos que a gente falou até agora. Enfim, então a gente vai ter agora, além das crônicas, as narrativas de caráter hagiográfico, por exemplo. A gente pode falar aqui de uma obra que foi dedicada à Rainha Isabel de Aragão, que foi, né, de origem de Aragão, mas foi rainha de Portugal, rainha conhecida como a Rainha Santa, inclusive porque foi dedicada uma obra a ela chamada Vida e Milagres de Dona Isabel, uma obra escrita, né, foi rainha no século XIII, mas a obra foi escrita ali um pouco depois, no século XIV, e aqui a gente fala não de uma biografia simplesmente, mas uma narrativa devocional, edificante, que constrói a imagem dessa rainha com práticas muito concretas de mediação, de caridade, né, proteção a órfãos, viúvas, um cuidado que ela teria tido com os herdeiros ilegítimos de Dom Dinis, do rei Dom Dinis. Então, tudo a atuação política mediadora dela em termos de pacificação entre Portugal e o seu reino de origem, ou então a pacificação o papel de pacificação que ela exerceu no conflito entre o rei Dom Dinis e o seu filho, herdeiro da coroa, o infante Dom Afonso, futuro Dom Afonso IV. E então tem esse outro tipo de narrativa que é muito interessante a gente analisar também. Tem até cenas emblemáticas construídas ali, como ela atravessando o campo de batalha que opunha o seu marido e o seu filho, ela atravessando em meio a setas, flechas e não sendo atingida, né? Então, todo aquele caráter do maravilhoso que vai para esse tipo de narrativa também. Mas aí, falando agora das fontes diretas. Então, a gente entra aqui num outro universo documental que ele é fascinante, que é esse registro formado pelo o que essas mulheres deixaram de si. E em um primeiro conjunto que a gente pode falar aqui são as cartas pessoais e familiares. A gente consegue consultar muita coisa hoje em dia pelos arquivos digitais, né, da Torre do Tombo, enfim, da Coroa de Aragão, por exemplo, tem muita coisa digitalizada. A gente tem muitos pesquisadores que transcreveram essas fontes, coletâneas de fontes, edições de fontes em que essas cartas aparecem. E aí a gente vai ver o seguinte, que essas rainhas elas escreviam para parentes das suas casas de origem, muitas vezes, para outros membros da realeza, para grupos aristocráticos dentro e fora do reino, para membros da hierarquia eclesiástica. E isso vai mostrar o quê? Que essas soberanas elas participavam ativamente das redes internacionais de parentesco e informação. Então, uma comunicação política muito importante ali. E nessas cartas, elas podiam ali tratar da negociação de alianças, de aconselhamento a familiares em questões políticas diversas, né, pessoais também, mas também políticas, solicitar favores, acompanhar disputas e também construir algumas mediações políticas. A pesquisadora espanhola Ângela Munhoz Fernandes, ela trabalhou, por exemplo, a atividade epistolar da Rainha Santa Isabel, que tinha uma atuação político-diplomática, familiar excepcional, assim. Também, por exemplo, cartas diplomáticas, dentro das cartas diplomáticas e político-institucionais, a gente encontra alguns exemplos bem interessantes, bem extraordinários. Então, quando elas correspondiam, por exemplo, com altas autoridades, incluindo o papado. Tá? Muitas vezes elas, né, se correspondiam diretamente ali com o papado. Uma documentação que a gente pode perceber é a da Duquesa Isabel de Avis, que se tornou uma das infantes de Avis que se tornou Duquesa da Borgonha, ou da própria Maria de Castela e Aragão, que mostra essas mulheres participando de negociações internacionais e diálogos políticos de alto nível. E uma outra questão aqui sobre essas cartas é um exemplo da Maria de Castela, quando ela escreve para o seu primo, que é o infante Dom Pedro de Portugal, que foi quem tomou a coroa da regente Leonor de Aragão, ou da mulher de Dom Duarte. Então, ele, junto ali com as elites das cidades, com os setores da nobreza, enfim, eles destronam a rainha Leonor
que vai se exilar em Castela, junto a familiares. E nessa situação política, em que essa regente foi afastada do poder, ainda em 1439, a Maria escreve para o seu primo, né? Tem essas redes de parentesco aí. Ela era cunhada de Leonor, mas era prima de Dom Pedro, né? Dom Pedro, filho de Filipa de Lancaster, ela filha de Catarina de Lancaster. Então ela escreve para ele em 1444, aconselhando esse regente, então o regente Dom Pedro, a se reconciliar com a sua cunhada, Dona Leonor, né? A restituir a regência dela. Há ali uma linguagem diplomática, mas ao mesmo tempo afetiva. Então se combinava ali o laço de parentesco e a intencionalidade política, numa rainha que vai estar atuando, sobretudo, como uma mediadora entre poderes régios e familiares, né? Então, ela vai dizer para ele: olha, você pense aqui no seu renome, né? Um infante muito conhecido nas cortes europeias, foi viajante, enfim. Pense aqui na sua honra, no seu renome. Você está sendo muito duro, você não está, você precisa, né, rever essa posição e restituí-la. Então, a gente tem uma carta bem interessante nesse sentido, em que ela apela ao senso, inclusive religioso dele, e uma outra carta que a Maria de Castela manda para sua cunhada, para Leonor, a regente destronada, e em meio aos conflitos, né, anteriormente, ali, a outra carta que eu estava referindo de 1444, essa de 1442, que foi feita no momento em que Leonor estava já exilada em Castela, mas no início do ano de 1442 se reuniu cortes na cidade de Évora e nessa assembleia se determinou que os bens da casa da rainha seriam confiscados e a dona Leonor seria proibida de voltar para Portugal, com a seguinte argumentação, de que ela teria mobilizado junto aos irmãos dela na corte castelhana meios de promover guerra em Portugal, para recuperar o trono. Então, ela vai ser proibida de voltar a Portugal, estava numa condição difícil. E aí, Dona Maria escreve para ela, falando que, olha, eu sei que você está doente, desejo que você se recupere logo, mas eu sei que deve ser por conta de toda essa questão que você está vivendo, essas conturbações, mas ela coloca ali uma frase que eu achei muito interessante para a gente observar, que é: deveis pensar que isso é o fruto que o mundo dá a quem carrega tal cargo. Então, ela vai falar assim: olha, eu sei que é duro, é difícil, que isso, né, afetou até a sua saúde, mas a gente tem que entender que essas adversidades políticas, elas fazem parte do nosso ofício. Nós que carregamos um ofício político real, né, régio, a gente tem que pensar que é assim mesmo, né? E a gente vai. E ela dá uma série de exemplos de santidade, de outros governantes que superaram adversidades. Ela estabelece ali uma solidariedade com essa rainha, mas ela coloca essa função política que elas têm em comum, enquanto regente, enquanto lugar-tenente, e ela se solidariza e fala: olha, o nosso cargo é assim mesmo, né? Eu também passo por isso, eu também passo por esses problemas. E então se estabelece essa comunicação que fala de política, mas também fala de uma afetividade, de uma solidariedade entre essas duas mulheres que ocupavam cargos de poder. Então, essas cartas, além dessas cartas pessoais, familiares e políticas ao mesmo tempo, a gente vai ter também as doações, enquanto atos administrativos, a gente vai ter documentos destinados a diversas instituições e grupos sociais, um cargo que é arranjado para alguém que servia, por exemplo, a Maria de Castela arranjou cargos e posições em cortes para os antigos servidores da Rainha Leonor que foram expulsos de Portugal, inclusive judeus. Então, todas essas redes vão se formando e a gente percebe nessa documentação. Ali a questão religiosa, as doações a mosteiros, igrejas, hospitais, proteção de órfãos, viúvas. Maria de Castela, por exemplo, aparecem documentos ligados à proteção de mulheres que haviam ficado viúvas, né, mulheres vítimas de violência. A historiadora Maria Garcia Herrero estudou muito sobre essas questões relacionadas a Maria de Castela. Também proteção a mulheres de ofícios, mulheres que, por exemplo, exerciam ofício médico.
além da mediação dos conflitos sociais entre o reino dela, reino de origem, enfim. Então, a gente vai ver questões concretas sendo efetivadas através desses documentos que essas mulheres produziam, né? Então, dentro dos documentos produzidos pelos reis, a gente vai ter também os testamentos. Nos testamentos, às vezes, eles colocam essas intencionalidades ligadas diretamente às rainhas. O caso do testamento de Dom Duarte, que infelizmente desapareceu, mas que ele teria colocado ela como regente única, a Leonor de Aragão como regente única de Portugal. E o testamento do Henrique III de Castela, que atribuiu a regência à sua rainha Catalina de Lancaster. Então, isso também é fixado ali no testamento. Mas mais fascinante ainda são os testamentos das próprias rainhas. Então, quando elas deixam essas vontades aí para a posteridade, e a gente não pode olhar para esses documentos apenas como documentos regidos por fórmulas jurídicas e religiosas. É claro que elas estão ali, mas esses documentos são mais do que isso. Esses testamentos a gente vai ver quem essas rainhas o que elas escolhem preservar, quem elas escolhem proteger, quais são os patrimônios delas, quais são as redes de proteção que ela efetivou e que ela quer que permaneça, as escolhas espirituais delas, além dos vínculos afetivos, o que elas deixam para cada, por exemplo, para cada neto, né? Para os herdeiros da coroa, se também privilegiam, às vezes, filhos naturais tidos pelo rei, né? Então, a gente vai ter dentro desses testamentos das rainhas, além de tudo isso, projetos de memória, o que elas querem deixar para a posteridade. Então, muitas vezes a gente vai ter, por exemplo, da infanta Elvira, a rainha Santa Isabel, preocupações com as fundações religiosas, a distribuição dos bens, quem que precisa ser protegido, são os órfãos, são as viúvas, né? Formas de perpetuação da lembrança régia. Então, a gente tem um conjunto documental aqui bem rico, bem variado, e é isso, elas não eram apenas objetos das narrativas, mas também foram produtoras de escrita, de memória, de ação política documentada. Mariana, você disse que a atuação política dessas soberanas ibéricas era bastante variada. Mas é possível identificar formas de governar ou práticas políticas recorrentes nessas rainhas? É difícil às vezes separar, né, atuações que não sejam comuns também a outras rainhas fora do contexto ibérico. Mas a gente tem algumas atuações algumas práticas políticas bem interessantes que a gente vai ver. E eu acho que uma das que mais chama atenção realmente é o governo da Casa da Rainha, a administração do patrimônio da Casa das Rainhas, né? E também a formação, por exemplo, no caso da Filipa de Lencastre, a formação que ela vai exercer junto aos filhos, essas rainhas enquanto mães e enquanto formadoras desses futuros herdeiros da coroa, de uma família régia que tem que ser exemplar, tá? Então, apesar de ter umas recomendações teóricas de que os infantes masculinos fossem criados depois dos 7 anos, mais afastados dessas mães, com preceptores masculinos, no caso da Filipa de Lencastre, por exemplo, a gente vê que ela atuou muito fortemente na educação, principalmente na educação religiosa, né? Uma das marcas da dinastia de Avís, a primeira geração da dinastia de Avís, é a devoção dos infantes, que eles teriam recebido essa formação religiosa exemplar da mãe, enfim, então tem essa prática ali que, por exemplo, Filipa teria levado de uma forma muito forte para Portugal, é uma tradição que ela levaria para lá. E aí eu acho interessante a gente ver, né, quanto que elas viviam entre dois mundos políticos, o reino para o qual no qual elas se casavam e as linhagens de origem de que elas provinham. Então, essa prática mediadora entre diferentes cortes dinásticas, ela vai ser muito forte, né? Ela vai ser algo muito recorrente, esse envio das correspondências ou envio de presentes também para a manutenção desses vínculos familiares, é algo que chama muito a atenção. Enfim, então essa mediação política e intercessão eu acho que é algo muito forte, que aparece muito claro em diferentes momentos da história ibérica.
Então, eu já falei, comentei da Rainha Santa Isabel, que se atravessa ali no campo de batalha entre o rei Dom Dinis e o seu filho Dom Afonso, os aconselhamentos que a Maria de Castela faz com o infante Dom Pedro, né? Então, essa intercessão que não era meramente privada ou doméstica. E as doações que elas fazem aos setores ali, as instituições religiosas, a hospitais, enfim, tudo isso faz parte desse caráter de que essas rainhas fossem protetoras dos pobres, das viúvas, dos peregrinos, das instituições religiosas, enfim, tá? Então, por exemplo, tem a rainha Violante de Bar, que ela, em 1295, né, a gente acha de um documento que ela faz a fundação de um mosteiro, ela confirma, na verdade, a fundação de um mosteiro, e ela transfere formalmente às religiosas o patrimônio que ela havia adquirido para a instituição, terras, vinhas, casas, moinhos, hortas, enfim, e ela ainda coloca lá uma fórmula de maldição, que era uma coisa assim, olha, se alguém tirar isso delas, tá seja meu neto, bisneto, enfim, tá amaldiçoado para todo sempre, né? Então é um patronato ali religioso, uma função política ali que até transcende o mundo, né, material e vai para o mundo espiritual. É algo bem interessante. Para a gente fechar a nossa conversa, que reflexões o estudo dessas rainhas medievais pode nos trazer atualmente sobre as relações de gênero e a participação política das mulheres? Ah, sim, muitas reflexões, Patrícia. Acho que é uma pergunta bem bacana para a gente terminar, né, a nossa conversa, porque, como você falou lá no início, a gente não vê nos livros didáticos essas mulheres sendo trabalhadas. Eu estava até conversando com meu colega e meu amigo Douglas Mota, que também já participou aqui do podcast. Ele, Mária, você sabe de livros aí de ensino fundamental? Porque agora isso está colocado claramente na BNCC, né, para o ensino fundamental, que as mulheres são objeto de reflexão para trabalhar a Idade Média. E aí a gente começou a falar sobre isso, e até fui procurar aqui uns livros que eu tinha em casa, mais e menos recentes, de ensino fundamental, e nada. As mulheres não estão lá ainda, mesmo depois da BNCC, nem de antes nem depois da BNCC. Eu achei num livro de ensino médio um pouco mais, na minha época de ensino médio, isso já faz bastante tempo, e que foi até uma das coisas que me despertou interesse. Talvez eu já queria ir para a história, e esse foi um tema que acabou me chamando a atenção para seguir nos estudos mais aprofundados ali. Então, nesse livro de ensino médio, eu achei algumas coisas falando de misoginia, falando de protagonismo feminino, né? Mas era uma exceção perto do grosso que a gente tem dos livros didáticos. E aí a gente, né, precisa que essa realidade mude, precisa que essa questão do trabalho das mulheres na política seja abordada em diferentes momentos do ensino de história, em diferentes contextos históricos trabalhados em sala de aula, e isso ainda não está, né? Mas é muito importante a gente pensar sobre isso na conversa agora, porque primeiro a gente tem que ter um cuidado fundamental, que não se trata da gente fazer uma ponte direta entre passado e presente, né? Comparar diretamente a Idade Média com hoje, as rainhas medievais com as mulheres que atuam na política contemporânea, exatamente, mas que o estudo das rainhas medievais, elas nos permitem, né, perceber que tem algo ali mais profundo, que é a participação das mulheres na política. Tem uma história longa, mas essa participação muitas vezes foi, e quantas vezes ainda a gente pode dizer, frequentemente invisibilizada, desqualificada ou interpretada a partir de critérios de gênero. E aí aqui a gente amplia o próprio conceito de política novamente, que foi algo que foi uma das maiores contribuições dos estudos sobre regionalidade e queenship. E então a gente teve durante muito tempo aquela separação rígida entre o espaço público masculino, associado ao rei e ao governo, e o espaço privado feminino, ligado à família, à domesticidade, mas a gente viu que essa separação para o estudo das rainhas ibéricas, pelo menos não, né, não funcionava da mesma maneira ali, né, nas rainhas medievais europeias. A gente pode falar aqui como... E temos também estudos de queenship para soberanas
muçulmanas, Marrocos, enfim, na Espanha muçulmana e tudo mais, né? Até um outro assunto. Mas a gente pode primeiro refletir sobre uma coisa que é: nem sempre o poder se exerce apenas através de cargos formais ou de instituições claramente separadas da vida social e familiar. Isso a gente pode ver figuras no tempo mais recente que foram muito emblemáticas, como a Evita Peron, né, ou mulheres de presidentes, ex-presidentes que depois se tornaram presidentes, aqui no contexto latino-americano, por exemplo. Mas uma outra questão é que, a partir desse estudo que a gente faz da Idade Média, das rainhas ibéricas, a gente também pode, mesmo, né, separando os períodos ali, refletir sobre certas formas contemporâneas de compreender a política, tá? Então, ao mesmo tempo, quando a gente olha lá para as soberanas medievais e percebe que a autoridade feminina foi frequentemente contestada por discursos de gênero, isso faz a gente pensar o quanto que hoje discursos de gênero também contestam autoridades femininas políticas. Então, quando a gente olhou lá para Leonor Teles ou para Leonor de Aragão, a gente viu que as críticas a elas, ao exercício de poder delas, não era apenas uma questão política. Isso passava por julgamentos de gênero, por julgamentos sobre o comportamento feminino delas, a sexualidade, principalmente no caso de Leonor Teles, sobre o exercício da maternidade, de uma gravidez, sobre a origem de qual reino elas vinham, né, por serem estrangeiras, ou enfim, temperamento, honra, uma suposta capacidade ou incapacidade de governar. E esse ponto, Patrícia, que é muito atual, né? É muito atual. E a gente pensa, por exemplo, nos regimes democráticos atuais, as mulheres podem votar, serem votadas, ocupar cargos de Estado, mas a participação feminina continua ainda muito inferior à masculina em diferentes esferas de poder, né? E em escala global, se a gente for pesquisar, as mulheres ainda ocupam um pouco mais de 1/4 das cadeiras parlamentares. No Brasil, embora as mulheres sejam a maioria da população e do eleitorado, elas ainda estão subrepresentadas no Congresso. E até hoje, né, na história brasileira, a gente teve apenas uma mulher eleita presidente da República. Então, além da subrepresentação numérica, a gente também tem que falar de outra questão, que é a violência política de gênero e da deslegitimação simbólica. Porque quando as mulheres assumem posições de autoridade política, as ações delas muitas vezes são avaliadas a partir de critérios que não recaem da mesma forma sobre os homens. Então, elas podem ser qualificadas como autoritárias quando elas demonstram firmeza, como frágeis quando expressam emoção, né? Se elas são tão mulheres ou não quanto deveriam ser, né? Se elas são excessivamente ambiciosas quando disputam liderança, ou inadequadas quando ali elas não correspondem a determinados modelos de feminilidade. Claro que isso não ocorre da mesma forma que ocorria na Idade Média, mas o estudo histórico ele ajuda a gente a perceber a permanência de alguns repertórios culturais, né, usados para narrar e julgar as mulheres em posição de poder. Então, no Brasil é interessante porque eu estava conferindo, né, que recentemente ganhou um reconhecimento jurídico, uma legislação voltada ao combate à violência política contra a mulher, que ali reconhece práticas destinadas a dificultar, restringir a atuação política dessas mulheres. Então, foi uma legislação fundamental, essa era a Lei 14.192, de agosto de 2021. São questões que existem, que estão aí. E aqui a gente tem uma reflexão mais profunda que aparece bastante nas discussões sobre o kinship, que eu também procurei e procuro desenvolver nos meus trabalhos, né? E tantas outras pesquisadoras aí, que frequentemente a gente imagina a história política como uma trajetória linear de progresso. E isso às vezes também é aplicado às mulheres, né? Como se as mulheres antes estivessem completamente ausentes do poder no passado e elas só tivessem conquistado a participação política na modernidade. Só que não, né? Só que a realidade ela é mais complexa. A gente vê diferentes formas de participação no poder. As rainhas medievais elas não viviam em sociedades igualitárias, elas enfrentavam
inúmeros limites institucionais discursivos, mas isso não significou a ausência da participação feminina na política. E o ponto mais interessante também para a gente observar é que essa história da participação política das mulheres não é uma narrativa de ausência seguida de presença. São presenças múltiplas que elas se encontram ali, mas que, apesar da presença existir, ela é frequentemente disputada. Então, é negociado, é reinterpretado, é quando se vai lá e se propõe uma regência. Olha, Leonor de Aragão, a gente sabe que o rei, seu marido Dom Duarte, queria que você fosse regente único, mas por que você não aceita aqui uma regência compartilhada com o infante Dom Pedro? Vai ser tão melhor para todo mundo, né? Porque você é estrangeira, você é mulher, você... Então, ela inicialmente aceita, depois ela vê que está sendo escanteada e ela recusa e ela quer se firmar como regente única e gera todo o conflito que leva à perda do poder dela. Então, a gente vai observando todas essas situações. E, enfim, essas mulheres, como a gente vê, não são exceções, não são personagens secundárias. E algo semelhante a gente observa que continua a acontecer, por exemplo, quando mulheres políticas são lembradas mais pela sua aparência, pela sua vida conjugal, pela sua maternidade, ou principalmente pelo seu temperamento, do que por projetos políticos, por decisões, por trajetórias institucionais. Então, por isso que estudar as rainhas, no nosso caso aqui, não significa procurar heroínas, né, mulheres perfeitas, e nem estabelecer alguns paralelos ali que podem ser mais simplistas com o presente, mas é compreender que sempre o gênero e o poder, eles estiveram historicamente ali entrelaçados. Mariana, muito obrigada. Adorei a conversa. Ai, que bom, eu adorei também. Muito bom falar sobre essas questões que são tão importantes, né? Convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e atividades de nossos grupos por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com.br e de nossas redes sociais. Participaram também da produção deste episódio a historiadora Bruna Dias Souza Freire, os mestrandos em História Roberto Caliani Janeiro Filho e Matheus Henrique Batista Lopes Ribeiro, e o professor livre-docente de História Medieval Leandro Alves Teodoro. Até a próxima! História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã.